Tá bom. Nós vamos dar início, amigo? Vamos sim, doutor. Bom, Por favor. bem-vindos, meus amigos, todos vocês. Nós estamos aqui em mais uma edição do nosso fórum. Hoje falando do impacto da reforma tributária no setor atacado e distribuidor, né? E tem algumas atualizações aí que o Damasceno vai trazer para nós. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma ótima reunião hoje. Tudo bem, a finalização aí do Sandoval saiu truncada, mas vamos considerar oficial a abertura. Hoje nós trouxemos, para todos vocês que estão conosco e que depois que acompanham lá na gravação, praticamente uma recapitulação de um evento feito em São Paulo semana passada, juntando diversos questionamentos do setor atacante e distribuidor, principalmente do estado de São Paulo. Nós fizemos uma pequena adequação para expandir para todo o setor atacadista e distribuidor no Brasil. Então, alguns slides que são próprios de São Paulo, nós retiramos, substituímos por alguns que traz o interesse geral. Acrescentamos também, vocês vão ver, uma mensagem sobre o destino dos créditos do ICMS quando entrar em vigor, ou a partir de 2029, quando vai entrando mais acentuadamente em vigor, o IBS em substituição ao ICMS e ao ISS. Lembrando a vocês que hoje está previsto na pauta do Senado Federal a aprovação plenária do projeto de lei complementar PLP 108 de 2025. É esse PLP, esse projeto, que regulamenta o funcionamento do comitê gestor do IBS, regulamenta o processo administrativo tributário relativo ao IBS, já que em relação à CBS já está regulamentada pela Receita Federal, através lá do funcionamento do CARF. Então, vai ter um novo órgão, que é o Comitê Gestor do IBS. Então, regulamenta também através desse projeto de lei, o 108, que já deveria ter sido aprovado, foi aprovado na Câmara, e em virtude das mudanças que estão sendo feitas no Senado Federal, vai voltar para a Câmara novamente. Mas é neste regulamento, né, nessa lei complementar, que está tratado como proceder em relação aos créditos do ICMS no dia 31 de dezembro de 2032. Nós vamos fazer o seguinte: hoje eu vou dar uma explicação geral sobre esse projeto, mas nós vamos deixar para o próximo encontro, que já estará, já terá virado lei, esse projeto de lei, o 108, já terá virado uma lei complementar, e vai alterar também a lei 214. Aí nós teremos mais consistentemente o procedimento a ser adotado em relação aos créditos. Mas já vamos trazer uma premissa aqui para que vocês já possam tomar conhecimento. Vamos direto, então, à nossa apresentação. Então, vocês estão vendo aí, nós vamos falar, espero que estejam vendo, né? Nós vamos falar da reflexo da reforma tributária do comércio atacadista e distribuidor, a transição da reforma para a sociedade, a não cumulatividade plena, renegociação de contratos, administração de créditos, saldo de créditos tributários e aquisição de produtos e serviços de empresas nacionais. Esse saldo de crédito tributário é o crédito do ICMS.
Muito bem. Começando com o tema, nós repetimos aí para registro os cinco principais princípios gerais que estão sendo aplicados na reforma tributária, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo 145 da emenda constitucional número 132 de 2023, que é a emenda que inseriu no bojo da Constituição Federal a reforma tributária que agora está sendo regulamentada. Então, o primeiro é o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. A simplicidade é pela redução das obrigações acessórias e outras obrigações do lado do contribuinte e também do lado do fisco. A transparência é porque todos os atos praticados pelos contribuintes vão ser em tempo real levados ao conhecimento do fisco, por conseguinte, dificilmente será possível alguma sonegação, salvo se documentação fiscal não for emitida. Da justiça tributária é pela equalização da carga tributária, visando que aqueles que podem pagar mais, paguem mais, e aqueles pagam, que não têm muitas condições, pagarem menos. Vem através da cesta básica de alimentos, a cesta básica nacional, vem através do cashback e a redução de carga tributária em diversos produtos. Produtos de gênero alimentício, de limpeza e higiene pessoal, produtos da região, digamos, do setor saúde, que terão a carga tributária reduzida. E alguns serviços também ligados à saúde, o contador, a advocacia, entre outros. O princípio da cooperação. Então, tem diversas regras dentro tanto da regulamentação como da emenda constitucional, que trata desse relacionamento entre o fisco e o contribuinte, trazendo um verdadeiro ato de cooperação. E a defesa do meio ambiente, incentivo para que as empresas assumam o compromisso com o meio ambiente, com o ESG, né? E também alguns produtos são taxados com a taxação maior, com o imposto seletivo, aqueles produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, esses cinco princípios, eles estão inseridos no bojo da Constituição Federal como sendo vetores da reforma tributária. A administração tributária 3.0 está sendo inserida também na reforma e diz o seguinte: digitalização total, ou seja, todos os atos do contribuinte, também do fisco, serão digitalizados para a troca de informação em tempo real. Cria a conformidade espontânea do contribuinte através do compliance colaborativo, através da digitalização total, né? Então, se está tudo sendo comunicado em tempo real, obviamente que ambas as partes, fisco e contribuinte, tomarão conhecimento das operações em tempo real. Integração de dados. Estarão interligados tanto o fisco municipal como o fisco estadual e o fisco federal com o contribuinte. Então, como diz, aí vai tudo em tempo real, haverá essa integração dos dados. Por conseguinte, então, vamos ver lá na frente que, em virtude disso, é possível que, em vez do contribuinte declarar, o fisco declare e o contribuinte simplesmente concorde ou discorde, mas vai ter na sua mão as informações que o fisco tem. Fiscalização preditiva e preventiva, ou seja, para prevenir os riscos e também a possibilidade de fraudes. Prevenindo isso, antes de qualquer autuação, o contribuinte que está correndo ou saindo, vamos chamar assim, da linha, ele será chamado a corrigir para que não seja autuado. Então, em virtude desta integração de dados, desse compliance colaborativo, também terá uma fiscalização de orientação e prevenção para que o contribuinte não venha ser autuado. E todos os processos serão automatizados, né? Com isso, vai reduzir todos os custos com papelada, com obrigações acessórias, reduzindo sistematicamente hoje as obrigações que são inerentes ao ICMS, que é um dos tributos mais complicados para se calcular. Transição. Nós temos no previsto duas transições: a transição para a comunidade e a transição, que nós chamamos de transição para a sociedade, e nós temos também a transição para os entes federativos. A transição para a sociedade ocorrerá a partir do próximo ano, dia 1º de janeiro de 2026,
e findará no dia 1º de janeiro de 2033. A transição para os entes federativos, ela vai de 2029 a 2077, previsão de 50 anos de transição. A arrecadação do IBS será distribuída entre os estados, o Distrito Federal e os municípios, e sempre para o município onde está situado o consumidor, porque o IBS vai ser tratado realmente como um tributo ou um imposto de consumo, e por conseguinte ele vai ser arrecadado, ele vai ser destinado ao local onde está o consumidor. A transição da origem para esse local do consumidor, principalmente o município onde o consumidor está situado, ocorrerá nesse período de 2029 a 2077. Inicialmente, 80% da arrecadação será retida entre 2029 e 2032, aumentando para 90% em 2033. Será retida da origem para depois, paulatinamente, sendo transferida para o destino. A partir de 2034, o percentual será gradualmente reduzido até 2077, quando 100% do IBS será destinado ao município e estado consumidor. O artigo 131 dos atos das disposições constitucionais transitórias é que disponibiliza sobre essa norma, é quem traz a regulamentação dessa norma. Como ocorrerá a transição da reforma tributária para a sociedade? Os novos tributos já começam a ser testados agora em 2026, ocorrendo a transição até 2033. Em 2026, considerado o ano teste da CBS, do IBS, nós vamos ter a CBS em 0,9% e o IBS em 0,1% do faturamento total. Esse valor tem que ser destacado na nota fiscal, portanto, a nota fiscal deve já estar preparada com os campos apropriados agora no dia 1º de janeiro do próximo ano, onde serão destacados a CBS e o IBS. Ele não constituirá despesa do contribuinte, porque poderá ser abatido, compensado do PIS e da COFINS. E tem situações em que, dentro do regulamento, que ainda não saiu, depois da lei complementar virão as normas regulamentares, de procedimento que algumas obrigações sendo cumpridas com o contribuinte, ele destaca, mas não recolhe. É experimental, como diz, é ano teste. Em 2027, entra em vigor a cobrança integral da CBS, a extinção do PIS e da COFINS, né? Também a extinção do IOF, sobre o seguro. Me perguntaram lá no encontro se era só sobre o seguro. A norma é específica. O IOF extinto é IOF sobre seguro, operações de seguro. Também entra em vigor o imposto seletivo sobre aqueles produtos considerados nocivos, tanto ao meio ambiente como à saúde humana. Redução a zero da alíquota do IPI sobre todos os produtos, exceto aqueles que sejam industrializados na Zona Franca de Manaus ou tem, digamos, se ele é industrializado na Zona Franca de Manaus, ele não reduz do IPI. Porém, se ele é fabricado no outro estado da União e tem similar na Zona Franca de Manaus, também o IPI continuará valendo a partir de 2027. 2027 e 2028, permanece o período de teste do IBS, as alíquotas de 0,05 será destinada ao fisco estadual e 0,05 ao municipal, dando um total de 0,1%, que será compensado pela CBS. Então, o contribuinte destaca 0,05% e destina a título de IBS para o Estado e 0,05% para o município. Como é que vai ser destinado? Vai ser destinado, arrecadado pelo Comitê Gestor do IBS, e esse é que faz a transferência para o Estado, para os estados e para os municípios. E o contribuinte, na sua contabilidade, vai descontar o total do recolhimento da CBS, fará a compensação em tempo real. 2029 a 2032, aí sim, começa a transição do ICMS e do ISS para, eu botei IBMS, mas é IBS,
via aumento gradual das alíquotas do IBS e redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS. Então, só recapitulando, não tem escrito IBMS, é IBS, não tem SM. Em 2029, 10% do ICMS e ISS é recolhido a título de IBS. Em 2030, 20%, em 2031, 30%, em 2032, 40%, e em 2033, 100%. Vigência integral do modelo e extinção do ICMS e do ISS, ou seja, entre em vigor plenamente o IBS. Está aí um quadro feito demonstrando essa transição que eu acabei de comentar. Isso foi tirado de um documento da agência Senado. Da não cumulatividade, apuração dos créditos e dos débitos tributários. Primeiro, nós colocamos aí, para ficar mais claro, para quem for pesquisar, a definição e conceito de não cumulatividade plena. Nós temos hoje, no PIS e na COFINS, uma não cumulatividade relativa, porque alguns insumos não são possíveis de se apropriar o seu crédito. É um pouco diferente do ICMS, porque o ICMS é o crédito acredita o seu ICMS destacado na operação anterior. O PIS e COFINS, obviamente, não funciona desta maneira. Funciona sobre o valor de aquisição, com algumas restrições sobre alguns insumos. Com a entrada em vigor da CBS e do IBS, a não cumulatividade será plena. Então, todo e qualquer insumo gerará crédito para abater do IBS na etapa de venda. Então, o conceito é o seguinte: permite descontar totalmente créditos tributários de fases anteriores para evitar a taxação em cascata. A prevenção da incidência em cascata, ela ocorrerá para evitar a cobrança repetida de impostos das diversas etapas da cadeia comercial. Então, o que acontece é o seguinte, que como se trata de um valor, de um imposto sobre valor agregado, tanto a contribuição como o imposto, o IBS, então você vai pegar, obviamente, o preço de venda menos o custo de aquisição e você vai pagar a taxação estabelecida para cada tributo sobre aquela diferença do valor. Prevenção, promoção de justiça fiscal, garante maior equidade fiscal nas operações comerciais por meio do desconto integral dos créditos. Além de buscar, obviamente, com essa ruma de controle, esses princípios que nós colocamos no primeiro slide, uma maior conformidade fiscal. Quanto maior a conformidade fiscal, ou seja, quanto maior o cumprimento das obrigações próprias de cada contribuinte, pelos contribuintes, menor será a alíquota padrão, tanto da CBS como do IBS. Essa alíquota padrão ela será estabelecida pelo Senado Federal. Apuração dos créditos, apuração dos débitos e dos créditos tributários. Está estabelecido já na Lei Complementar número 214, as normas pertinentes à não incidência dos tributos sobre eles próprios. Então, no caso aqui, diferentemente do que ocorre hoje, tanto a CBS como o IBS serão calculados por fora. Eles não entram na sua própria base de cálculo. Isso está previsto no artigo 156-A da Lei Complementar número 214. Diz o seguinte: a Lei Complementar, aliás, isso aqui é da Emenda Constitucional número 132, que diz o seguinte: a Lei Complementar, no caso, essa Lei Complementar já saiu e já instituiu, é a Lei Complementar número 214 de 2025. Ela instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e município. Esse imposto é o IBS, que já está instituído pela Lei Complementar número 214 de 2025. Vejam bem,
parágrafo primeiro desse dispositivo, artigo 156-A da Constituição Federal, incluído na Constituição pela emenda constitucional número 132. Parágrafo primeiro. O imposto previsto do caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: não integrará sua própria base de cálculo. E dentro dos outros tributos, ou seja, a reciprocidade. O IBS não integrará sua base de cálculo dentro das contribuições, e nem as contribuições integrarão a base de cálculo do IBS. Isso é texto da Constituição, com a nova redação dada pela emenda constitucional número 132 de 2023. Apuração de crédito, artigo 27. Os débitos do IBS e da CBS decorrente da incidência sobre operações com bens ou com serviços serão extintos mediante as seguintes modalidades. Vejam bem que nós temos aí os caminhos que serão utilizados pelos contribuintes para o pagamento ou extinção do débito apurado em relação ao IBS e à CBS. Primeiro, compensação com créditos, respectivamente, do IBS e da CBS, apropriado pelo contribuinte, nos termos do artigo 47 e 56, que eu remeto você para depois de ler, é a lei complementar número 214, está lá bem explicadinho. O pagamento pelo contribuinte, obviamente, se ele apurou um débito ali, já pagou, ok. Não houve, no caso, a compensação, porque ele reconheceu aquele débito. Recolhimento da liquidação financeira da operação split payment, nos termos do artigo 31 e 35 da Lei Complementar 214. Esse artigo 31 a 35 estabelece todas as normas pertinentes ao esse procedimento de pagamento de imposto de forma partida. Significa o quê? O pagamento partido significa que a parte que cabe ao contribuinte fica com ele, e a parte que cabe ao fisco vai para o comitê gestor do IBS. Então, no momento da liquidação da mercadoria, do pagamento ali na compra da operação, e, sistematicamente, o software do contribuinte já vai separar a parte que é dele e a parte que é do fisco, que vai ser remetida em tempo real para o comitê. Recolhimento pelo adquirente nos termos do artigo 36 desta lei complementar. Recolhimento pelo contribuinte, pelo adquirente, em caso de ST, de substituição tributária. Ele vai pagar por si e pelo seu fornecedor. Aliás, o último aí. Pagamento por aquele a quem esta lei complementar atribui responsabilidade. O inciso 5º do artigo 27 diz respeito à questão da responsabilidade tributária. Nós temos hoje o substituto tributário, esse do inciso 4º. E o responsável tributário, nos casos, como hoje vocês têm diversos casos do ICMS, é a previsão do inciso 5º do artigo 27 da Lei Complementar número 214. Já estão na apuração dos créditos. A apuração relativa ao IBS e à CBS consolidará as operações realizadas por todo o estabelecimento do contribuinte. Significa que, a partir da entrada em vigor desses dois tributos, a sua apuração será como hoje se faz com os tributos federais, ou seja, de forma centralizada, esquecendo o instituto que hoje nós chamamos de autonomia dos estabelecimentos, usada pelos estados e Distrito Federal para o cálculo do ICMS. Isso fica extinto e o contribuinte vai centralizar normalmente na matriz, obviamente, a apuração do IBS e da CBS de todos os estabelecimentos espalhados pelo Brasil, aonde tiver. Ele vai escolher um estado onde... Por que isso não tem problema? Porque o ICMS, o IBS vai ser destinado ao estado consumidor. O pagamento do IBS, da CBS e o pedido de ressarcimento serão centralizados em um único estabelecimento, ou seja, repetindo o item de cima, um estabelecimento será eleito, normalmente será a matriz, pelo contribuinte, onde centralizará a apuração. Se houver algum pedido de ressarcimento, só quem tem legitimidade para pedi-lo é esse estabelecimento. A apropriação de crédito do IBS e da CBS dependerá
da extinção por qualquer das modalidades previstas na lei. Isso aqui é um complicador, mas que nós explicamos. É, a apropriação do crédito só será possível se na operação anterior o tributo já tenha sido recolhido. Como todas as operações ocorrerão em tempo real, é fácil, é fácil para o contribuinte detectar se houve ou não o pagamento. Se não houve o pagamento, ele não vai poder apropriar, mas por conseguinte, qual é a finalidade disso aí? É uma fiscalização indireta pelo contribuinte do seu fornecedor, para que o seu fornecedor não vá vender, ou seja, não tenha como finalidade sonegar o imposto. Dentro daquele conceito, dentro daquele princípio, da cooperação entre o contribuinte e o fisco. Apuração assistida. O que pode acontecer com essa apuração assistida que está prevista na lei? O contribuinte, se quiser ter mais segurança das suas operações, ele poderá optar. Ele, junto ao fisco, obviamente, ele entra no sistema que o fisco vai estabelecer e opta pela apuração assistida. Com a apuração assistida, depois da opção, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil, em relação à CBS, farão a apuração e devolverão essa apuração para o contribuinte. O contribuinte, conforme o regulamento, terá um prazo para confirmar ou então não concordar e fazer os ajustes, comunicando ao comitê ou à Receita Federal, dependendo do tributo, para que seja feita a correção. Vejam bem, senhores, o silêncio do contribuinte, nesse caso da opção, será considerada confissão de dívida e a perda do direito de questionar. Por conseguinte, o contribuinte opta pela apuração assistida. A Receita Federal e o Comitê Gestor comunicam que ele, no final daquele período, o período é mensal, está devendo aquele dali, eu tenho de crédito aquele valor, dependendo se ele tem mais crédito do que débito. Ele silencia no prazo estabelecido no regulamento. Ele ali está concordando tacitamente. Se ele se manifesta, ele pode concordar tacitamente, ou se ele silencia, ele concorda tacitamente. Se ele se manifesta, ele pode concordar ou discordar e já apresentando os ajustes necessários. Se ele silenciar, repito, será considerada confissão da dívida. As alíquotas do IBS e da CBS. Será fixada pelo Senado Federal. Para os anos, eu queria chamar a atenção de vocês que nós temos o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3 desse dispositivo, e vamos ver que o inciso 3 é bem interessante no que diz respeito à junção. Veja bem, para os anos 2027 a 2023, o Senado Federal estabelecerá a alíquota de referência para a CBS. A previsão para 2027 está em 9,6. Para os anos 2029 a 2033. Porque, ó, 2027 a 2033, nós sabemos que não tem IBS. O IBS é aquele 0,05, 0,05. A partir de 2029, nós já temos o IBS, né? Aquele 10%, 20%, 40% e 100%. Então, nós temos para os anos 2029, 2033, o Senado Federal estabelecerá a alíquota de referência, que é a alíquota maior, para o IBS, para os estados. Também a alíquota do IBS para os municípios, para o estado é tanto e para o município é tanto. E atenção à letra C. As alíquotas de referência do IBS para o Distrito Federal, que corresponderá à soma das alíquotas para os estados e para os municípios, porque o Distrito Federal é uno em termos de equiparação ao estado e junção dos municípios. Tudo é recolhido pelo Distrito Federal, por isso o somatório. De 2027 a 2033, o redutor a ser aplicado sobre as alíquotas. O redutor que nós falamos, 10, 20, 30%, então o Senado Federal regulamentará isso aí através de resolução para os dois tributos, o tributo CBS e o tributo IBS. Renegociação dos contratos comerciais privados ou administrativos.
É o seguinte, nós sabemos que a nova o novo sistema tributário nacional, com a entrada em vigor desta reforma, ele vai modificar conceitos em todos os sentidos, tanto na relação social, como nas relações comerciais, contratuais e principalmente nas relações tributárias. O reflexo das mudanças em alguns setores aumentando a tributação, em outros baixando a tributação, implica num fato previsto na lei das licitações para que haja a renegociação dos contratos administrativos entre municípios, estados, União, com os fornecedores da iniciativa privada ou entre eles próprios. Então, está estabelecido na norma o seguinte: os contratos vigentes na entrada em vigor da Lei Complementar número 214 de 2025, celebrados pela administração pública, direta ou indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive concessões públicas, serão ajustados para assegurar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em razão da alteração da carga tributária efetiva suportada pela contratada, no caso, o fornecedor, em decorrência do impacto da instituição do IBS e da CBS, nos casos em que o desequilíbrio for comprovado. Então, isso está previsto na Lei Complementar 314 de 2025, no artigo 374. Cabe ao contratante ou contratado, no caso é o contratado, que é fornecedor dos serviços ou dos produtos, comprovar que a mudança nesse regime tributário lhe trouxe aumento de custo, e isso poderá ser repassado para o ente público contratante, desde que ele comprove realmente a existência. Óbvio que só a entrada em vigor do regime já é um fato de comprovação da mudança do regime tributário e do aumento da carga tributária em algumas situações. Já os contratos privados, ele precisa ser atualizado, obviamente, em algumas situações também. Digamos, as empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de mercadorias que hoje são tributadas pelo regime de lucro presumido. Essas empresas, elas hoje são tributadas em três quebradinho, de COFINS e PIS, 3,65. De PIS e COFINS vai passar para 9,6. Então, sua carga tributária vai aumentar. Mas, em contrapartida, o contratante, o recebedor da mercadoria, o recebedor dos serviços, vai também receber proporcionalmente o crédito para bater nos seus tributos. Então, o que aumentar para o fornecedor vai diminuir na ponta para o adquirente do serviço ou dos produtos, podendo, de comum acordo, negociar cláusulas contratuais para a devida compensação e equalização dessas mudanças. Então, necessário é sim. Porém, cada caso é um caso e cada caso deverá ser negociado de per si entre os contratantes. Vamos falar aqui agora dos créditos ICMS. Crédito ICMS, você vê o seguinte, eu só trouxe dois dispositivos, eu falei no preâmbulo, nós vamos tratar todos os detalhes da apuração desses créditos do aproveitamento em um encontro futuro, porque hoje o Senado Federal estará no plenário discutindo para a aprovação do PLP 108 de 2025, que foi aprovado semana passada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se aprovar, ele volta para a Câmara e depois vai virar outra lei complementar. No momento que virar outra lei complementar, nós já teremos realmente concretizado os dispositivos e poderemos, obviamente, explicar melhor, analisar melhor. Eu trouxe esses dois aqui, tá como 132, 132. Eu acho que eu repeti, né? Vamos lá. Os saldos credores relativos ao ICMS existente em 31 de dezembro de 2032 serão reconhecidos pelos estados e pelo Distrito Federal e utilizados pelos contribuintes nos termos deste capítulo. E eu repeti também aí, né? Obviamente que tem
um comando desse dispositivo que diz o seguinte, ó, serão reconhecidos pelos estados e pelo Distrito Federal. Implica o quê? Que o Estado, uma vez apresentado pelo contribuinte o saldo do credor e comprovado, ele não pode deixar de homologar. Eles serão reconhecidos. É impositivo dispositivo nesse sentido. Então, o Estado não poderá se negar à homologação. Vamos ver se eu coloquei aqui. Tem o outro artigo, que é o 134, que fala da questão da substituição tributária, que também será apurado no dia 31 de dezembro de 2032 e deverá também ser reconhecido pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, nós vamos trazer com maiores detalhes assim que essa legislação for aprovada, conforme diz, o PLP 108 de 2025 está na pauta do Senado Federal plenário hoje. Aquisições de produtos e serviços das empresas do Simples Nacional. A reforma tributária é as empresas do Simples Nacional. Bom, a opção para 2027, nós estamos em 2025, vejam vocês aí que na primeira frase tem, ó, mudou de janeiro de 2027 para setembro de 2026. Lembrem-se que em 2027 entra em vigor plenamente a CBS e ficam extintos o PIS e a COFINS. Então, a opção para 2027 deverá ser feita não em janeiro de 2027, como hoje ocorre, em 2026. Quem vai optar pelo Simples Nacional tem até 31 de janeiro de 2026 para o ano de 2026. Em 2027, você tem que optar até 30 de setembro de 2026. Esse prazo é fatal. Se não optar até 30 de setembro de 2026, perderá o direito de optar pelo Simples Nacional e entrará num daqueles outros regimes, lucro real ou lucro presumido. Mudança na tributação. O optante poderá escolher a apuração da CBS e do IBS pelo regime regular de apuração, excluindo as alíquotas correspondentes do cálculo unificado. O que quer dizer isso? Cabe ao contribuinte, enquadrado no Simples Nacional e optante por esse regime, o direito de optar, de segregar as alíquotas da CBS e do IBS e calculá-lo no sistema de débito e crédito, repassando esse crédito integral para o seu adquirente, ou manter-se no regime do Simples Nacional, no caso em que vai passar para o seu adquirente, obviamente só o valor específico que recolheu na guia do Simples Nacional. Então, ele tem essa opção, separar ou continuar com o regime unificado. E, concluindo, hoje foi mais rápido, concluindo, nós temos esses três itens aí. Importância da reforma tributária. A reforma tributária é um marco para o ambiente de negócio do Brasil. Sairemos de um ambiente complexo, conhecido como manicômio tributário, para um mais simplificado. Porém, exige algumas adaptações. Empresas precisam ajustar seus controles gerenciais numa verdadeira mudança de conceitos. Transparência, profissionalismo e compliance serão a tônica. O ambiente de parcerias com fornecedores e clientes deve ser fortalecido no maior comprometimento entre as partes. As alterações na tributação das empresas terão reflexo dos custos e créditos entre os agentes da cadeia de abastecimento, exigindo adequações relacionais. Por conseguinte, esta reforma tributária, ela não muda só a tributação, ela muda a visão sobre todas as empresas existentes no Brasil, principalmente do que diz respeito aos regimes, digamos, as relações de consumo. Eu acho que eu cheguei ao ponto final, Sandão. E pegaste muito bem, muito bem. É claro que fazem muitas dúvidas, né? Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é que agora eu vou ficar ansioso para Aproxime mais um pouquinho para melhorar, que está dando um eco.
Não, é mais Acho que perto. eu, não, eu sei, mas eu acho que o eco é por causa que eu estou perto. E agora? Melhorou. Então, é porque eu fico perto, porque é fone de ouvido, sem fio, é por isso que eu chegando perto dá essa. Me desculpe, eu já disse aí, eu estou perdido aqui, tanto com o computador quanto com o iPad, então estou usando o telefone celular. Doutor, é claro que eu vou ficar muito ansioso agora para receber a cópia, né, dessa apresentação de hoje, porque hoje ficou assim, bastante resumido e muito claro tudo isso. Muito claro para os entendedores aí, né? O doutor Fernando ele deve estar dando risada do que eu estou falando. Mas ainda eu tenho algumas dificuldades, e uma das coisas que me deixaram em dúvida é a compra do nosso setor, por exemplo, de serviços de empresas do Simples Nacional, que eu creio não, eu entendi, não gera o PIS e COFINS, né? Hoje não gera e não gera, desculpe, não gerarão o TBS. Então, como tem, você teria que ter esse crédito que essa empresa vai colocar como crédito na aquisição de qualquer serviço, para poder botar para frente, ou mesmo ou produtos de empresas que também são do Simples e não gerarão, que eu entendi, não gerarão não vão destacar a CBS na nota, ou hoje o PIS/COFINS, como é que dá para apropriar uma companhia do atacado distribuidor para passar isso para frente como crédito e compensar e pagar só sobre o valor agregado? Foi claro, não? Ficou um pouco truncado, mas dá para entender o que a pergunta. A partir da entrada em vigor da CBS, o contribuinte do Simples Nacional, ele vai ter o direito de optar, manter o regime atual. O regime atual, como é? Só muda o nome. ICMS, aliás, ICMS ainda não. Só muda o nome PIS e o nome COFINS, juntando os dois para virar a CBS. Se ele optar pelo Simples Nacional, tem uma pequena alíquota lá no bojo da alíquota matriz congregadora, destinada a esses tributos, que geram um valorzinho a ser apropriado pelo adquirente. Então, lá tem imposto, tem ICMS ou ISS. Então, em cada cálculo do contribuinte do Simples Nacional, digamos, a conjugação de diversas alíquotas. E o contribuinte adquirente, ele já apropria, ele pode apropriar como crédito. Se ele optar pelo regime normal, que nós chamamos, que a legislação está chamando de regime geral, se ele optar pelo regime geral, ele vai fazer o seguinte: o valor, a alíquota aplicável sobre a mercadoria ou serviço a título de CBS, ele vai calcular separadamente. E esse valor vai da nota fiscal dele, destacado, e gera crédito para o adquirente da mercadoria ou do serviço. No momento em que ele vai calcular o Simples Nacional para recolher por ele próprio, ele vai recolher uma guia de CBS, vamos chamar assim, e vai recolher uma guia de Simples Nacional. O faturamento que vai gerar a guia do Simples Nacional vai ter uma aplicação em cima somente da diferença da alíquota total para a alíquota excluída da CBS. Então, o que já foi tributado pela CBS, ele não vai mais ser tributado do Simples Nacional. Então, ele teria duas tributações: uma normal da CBS, por débito e crédito, e uma normal do Simples Nacional para os demais tributos. É esse o procedimento. Lá na frente, quando entrar em vigor o IBS, ele pode fazer a mesma coisa com o IBS e a CBS. E ele vai pagar pelo Simples Nacional o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro e nada mais. Entendido? Tá bom, obrigado, doutor. Bom, deixar aí a doutor Damasceno à disposição de vocês, que a gente ainda tem algum tempo, para a gente bater um papo aí. Quem tiver mais dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Estamos à disposição. Cadê os nossos? Hoje a turma tá caladinha, eu acho que é porque hoje é bem perto do domingo, domingo muito time deles perdeu, sabe?
Aí o pessoal tá tudo triste, ó. O Atlético não ganhou, São Paulo não ganhou. Tudo bem, já que a turma não está querendo perguntar nada, né? Então vamos para o nosso encerramento. Tá, Naval? Então, está bem. Só para ficar consignado aí, maravilhosa a tua exposição hoje. E, para mim, melhorou bastante o entendimento. Ainda, claro, pairam várias dúvidas, né? Mas eu estou cada dia entendendo um pouco melhor. É realmente um processo complexo. E aí, doutor, com a tua colaboração, esforço aí, pesquisa, a gente vai melhorando, porque acho que o que eu estou sentindo hoje é um pouco do sentimento da maioria das empresas, das pessoas, né, dos gestores, com relação a tudo isso que vai acontecer, já está acontecendo, né? Com algumas exigências já, aquele talão de nota, que a nota fiscal já tem que ter um campo que vai ser preenchido, agora não, quer dizer, tem exigências já existentes e que têm que ser cumpridas e as coisas, as novidades todas. O que fica assim muito feliz, eu fico muito feliz em perceber que aquela coisa da traquinagem tributária das companhias grandes que estão no nosso setor, que são beneficiadas por grandes acordos e isenções enfim, todo esse processo que as diferencia da média das empresas do nosso ramo, e que nós trabalhamos muito para poder, de alguma forma, tentar compensar isso, e um sofrimento muito grande. A sensação que eu tenho é que, 1º de janeiro de 33, isso não mais vai existir. Eu gostaria de acreditar nisso, porque, sabe, é um sonho mesmo, que valesse o talento, a vontade, a disposição, a inteligência, a gestão, fosse, fosse a competência, né, fosse mais importante do que a habilidade tributária. Então, se Deus quiser, eu vou viver para ver isso. Eu estou muito esperançoso. Tudo Muito bem. obrigado a todos. Então, doutor, passo para pe- você. Vai ser. Sandoval, é o seguinte, só mais um detalhe. Existe uma preocupação muito grande, porque a partir de 2030, 2029, começam a ser reduzidos os incentivos fiscais do ICMS, né? Aliás, não é só do ICMS, vai para o setor comércio, principalmente o ICMS. Então, ele vai sendo reduzido da mesma proporção que vai entrando o IBS, naquele 10, 20 e 40%, do mesmo jeito vai ser reduzido o incentivo fiscal até zerar no dia 31 de dezembro de 2032. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: o que acontece hoje é que os incentivos estão destinados a certos segmentos e a certas empresas. E muitas vezes algumas empresas de grande porte, grandes players, grandes grupos, conseguem incentivos para a implantação, crescimento, valores financeiros subsidiados, o imposto para ser pago depois de 10 anos de funcionamento, quando chega os 10 anos, eles mudam de endereço e não pagam nada, e isso acontece muito no Brasil. Com a reforma tributária, haverá o seguinte: primeiro, o cashback para as famílias de pequena renda, né? Então, devolução do dinheiro em alguns produtos do consumo dessas famílias. Haverá a cesta básica nacional, que, na minha opinião, ela é até um pouco injusta, porque é pelo produto. E por ser pelo produto, quem adquirir paga o mesmo preço. Então, quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro vai pagar o mesmo preço. Mas, mesmo assim, é uma cesta básica que sai hoje de 7% e passa para 0% em todos os tributos. Hoje, a cesta básica é tributada em 7% do ICMS. E a entrada em vigor da cesta básica nacional de consumo, né, de alimentos, ela vai ser isenta de imposto para todos os impostos, não é só esse, não é só, digamos, o ICMS, é o ICMS, é o PIS, a COFINS, o ISS, etc. Então, a cesta básica vai ser zerada a tributação. Outros produtos de extrema necessidade, como produto de higiene pessoal, limpeza, e outros produtos também comestíveis de consumo, eles vão ter redução de 40%, ficando uma tributação em 60% também da CBS e do IBS.
E nós temos diversos serviços que terão redução, e principalmente 700 e poucos itens ligados à saúde humana, eles vão ter tributação reduzida. Então, os incentivos fiscais, eles vão ficar setorizados, eles vão ficar, em vez de ser por empresa, vai ser por produto, generalizado de forma horizontal e em escala de necessidade. Então, aqueles mais necessários, e que serve a toda a população, terão uma tributação reduzida ou zerada. E aqueles que são mais supérfluos terão uma tributação maior. Nessa equalização é que se chega ao ponto da tributação através da alíquota padrão. Então, quando se fala em justiça fiscal, é através dessa equalização. Óbvio que algumas empresas sofrerão aumento de custo e reduzirão a sua margem de lucro, mas com pouco tempo tudo ficará, na minha opinião, dentro do contexto de normalidade. E quando todos ficarem próximos do pagamento, é um sonho, um mundo, isso é uma utopia, obviamente, né? Mas quando todos cumprirem com a sua obrigação, quando houver a plena conformidade, o custo tributário nacional, o nosso manicômio se extingue e o custo tributário, com certeza, baixará, sem perda de arrecadação, porque ficará mais equalizado, ficará mais apropriado ao dia a dia de todos os contribuintes. Grandes continuarão grandes, médios continuarão crescendo e assim por diante. E todos, conforme o amigo disse, vão trabalhar dentro da sua capacidade, da sua idoneidade, mas principalmente do seu discernimento como empreendedor, sem precisar de subterfúgio ou sem ganhar dinheiro com subterfúgio prejudicando aqueles que trabalham honestamente. Esse é o sonho e essa é a busca dentro do contexto dessa reforma tributária que vem sendo trabalhada há muitos anos. E há de convir que é a primeira vez no Brasil que nós temos a população, os contribuintes, as entidades representativas do setor, dos setores produtivos nacionais, os estados, os municípios e a União trabalhando num só contexto, visando consolidar a reforma tributária. Todos sentiram a necessidade de se acabar com a situação que se encontra hoje, porque hoje se trabalha muito, são quase 5 meses por ano, só para apurar e recolher tributo. Quase 5 meses por ano que o empresário faz isso, gastando com tudo isso dentro de uma parafernália incontrolável. Então, eu espero que realmente a reforma tributária traga esse alinhamento para a melhoria de todos os empreendedores brasileiros. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado. Então, damos aqui o nosso até logo. Que todos tenham uma boa semana, bons negócios e fiquem todos com Deus. Vamos em frente. Vamos em frente. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Um abraço, até mais.